Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando, mais um Pantanal nos Esportes no ar para falar de futebol com você na sua terça-feira, acompanhando você no seu horário de almoço. Tá comendo uma comida um pouco mais quente, um caldo, não sei o que. O clima tá meio esquisito para nós da Baixada Cuiabana, mas não importa, toda hora, todo clima, todo dia é bom para falar de futebol, ainda mais quando tem convocação da seleção brasileira. O Ancelotti, treinador do Brasil, convocou ontem os 26 nomes que defenderão a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. A expectativa para a convocação, se o Neymar vai, se o Neymar não vai, quem vai ser os goleiros, quem vão ser os zagueiros, os meias, também os atacantes, acabou. Agora é a preparação para a Copa do Mundo que importa. Mas até lá, a gente vai conversar sobre essa convocação com você, debater se foi justa, se foi correta, se faltou alguém, se alguém que foi convocado não devia estar lá. Claro que a gente sempre tem muito o que falar sobre a convocação e, claro, especialmente ele, não tem como fugir. Neymar da Silva Santos Júnior está lá na Copa do Mundo. Não jogou nenhum jogo com o Carlo Ancelotti, não foi convocado pelo Carlo Ancelotti. Ancelotti foi ver o Neymar jogar em Mirassol, o Neymar não foi. Neymar não jogou contra Flamengo, não jogou contra Palmeiras, mas não interessa, foi convocado mesmo assim. E é claro, a gente vai debater sobre isso. E também não podemos deixar de lado a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana. Na Sula, hoje tem a estreia do Dorival, a reestreia, né? A terceira passagem do Dorival Júnior no São Paulo. E na Libertadores, dois times brasileiros jogam jogos importantes. Um joga a vida, que é o Fluminense contra o Bolívar, jogando no Maracanã. E já o Cruzeiro decide a parada jogando contra o Boca Juniors simplesmente na Bombonera. E o Boca Juniors desesperado pela vitória, viu? Se perder hoje e conforme os resultados acontecerem no grupo, pode ser eliminado hoje, então o Boca Juniors não vai afinar para o Cruzeiro. Lotado hoje, né? Então vem participando com a gente, 659-9694-3737, mande a sua mensagem, mande a sua participação, mande a sua opinião, quero muito saber, eu tô curioso para saber a sua opinião sobre a convocação da Copa do Mundo de 2026. O que você achou da lista do Ancelotti? O que você mudaria? E claro, já adianta pra gente aí a sua opinião sobre o Neymar. Concorda? Discorda? Concorda, mas em partes? Manda pra gente, 659-9694-3737, porque está começando mais um Pantanal nos Esportes, com um time meio de base hoje. O jogador mais velho, podemos assim dizer, tem 24 anos. Me considero um pouco novo ainda, Davi, não sou tão velho assim. Mas comparado ao restante aqui do elenco, eu já tenho uma certa experiência, talvez não no jornalismo, mas na vida, né? Pra gente ver como a base vem forte ou não. A gente vai ter que provar hoje, vai ter que assumir responsabilidade. Bom dia pra você, provocando o João Neto, que teve o Neymar convocado e sumiu do país. Ele saiu do país, foi para outro continente. Ele tá ali na barra Europa, barra África, né? Não sabemos direito como o João Neto tá. Fugiu do país. Porque a gente sabe que fugiu do país, do continente, não quer saber de nada. Vai tirar um tempo sabático aí para limpar a cabeça e voltar com a gente. Bom dia Manfred, bom dia Heitor, bom dia a quem tá acompanhando a gente aí em casa. O Jairzinho falou, o João Neto desertou, cara. Foi embora, morreu, ficou tão envergonhado com a convocação do Neymar que ele saiu do continente. Não é que ele saiu do país. Ele saiu do continente sul-americano. Viajou o oceano para ficar longe do Só não sai do mundo porque ainda não tem o dinheiro ainda, né? Pois senão, é. Até sair, senão até sair do mundo ele teria pegado um foguetinho e ido pro espaço, cara. Mas ficou envergonhado o João Neto. Ele, né? A gente vai descobrir se ficou agora. Eu não achei tão ruim, não. Careta. Eu não achei tão ruim, não. Olha essa só que sorrisinho sacana para a Copa do Mundo. Mas vamos falar bastante disso hoje. Esse sorrisinho é por causa do Neymar ou por causa do Hendrick? É por causa dos dois, né? Bom, já falei ontem. Para mim, o sonho perfeito é final da Copa do Mundo. Neymar entra aos, sei lá quantos minutos do segundo tempo. Dá um passe de profundidade, encontra o Hendrick na área. Gol no cantinho. Brasil é 3-1 França. E Heitor, bom dia pra você. Heitor com a gente aqui hoje, do Portal Na Coruja, substituindo o João Neto com a gente. Também uma das revelações do jornalismo esportivo de Mato Grosso, apenas 20 anos de idade. Está aqui com a gente, seja bem-vindo, Heitor. Bom dia, Manfred, bom dia, Davi. Bom dia, galera aí de casa. Muito obrigado pelo convite. Substituir o João Neto não é uma tarefa fácil, né? Será? Vamos ver se a base vem forte mesmo hoje. Dinheiristicamente falando, não é fácil. E vamos falar de Copa do Mundo, falar dessas 26 nomes aí que o Ancelotti trouxe pra gente, ver se é os 26 nomes ideais
talvez. Querendo ou não, a gente vai ter que torcer por eles agora, não tem como mudar. Agora chegou numa fase que não tem mais como fazer não campanha tem mais pra que ir, falar. fazer campanha para não ir, chegou numa fase que agora são eles que representarão o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Eu sei que a galera fica brava, mas quando entra em campo ali, quando acontece, critica depois, mas durante daquela torcida, erra um passe e já fica cri-cri, mas a expectativa sempre fica na vitória da seleção brasileira. Então vamos conhecer de fato os nomes que foram convocados por Carlo Ancelotti ontem em um evento. Eu vou te falar, viu? Chato pra caramba esse evento. Bastante. Eu tô com isso na cabeça, um evento brega, choseira pra lá, e um monte de gente que não é do futebol lá no meio. Aí tu me fala que e é cantor, jovem. É um velho ranzinza, cara. Cantor pra lá, influencer pra cá, e Luciano Huck, o Ancelotti convocou o Neymar no momento auge jovem senhor, da né? convocação. O jovem senhor. Aí a câmera vai no Luciano Huck, que patifaria é essa? Que bagunça é essa? Esse clima de oba-oba, não sei não. Já começou errado a seleção brasileira. Fala como se a câmera tivesse ido imediatamente nele. Não foi Já isso? começou errado a seleção brasileira com esse clima de oba-oba. Copa do Mundo é coisa séria, coisa séria. Faz a convocação, vai pra lá, joga, ganha. Tem que Festa ter evento, fica pra depois. Cara. Essa Acho festa, pra essa patifaria trazer a galera, antes né? aí não costuma dar certo não. Tem que ter evento. Coloca a imagem na tela aí, produção, por gentileza. Convocação de Carleto Ancelotti. Tá aqui ele com o peito ali, a mãozinha no peito. 5 estrelas por enquanto. Será que ele vai apontar pra sexta? Só o tempo dirá. E o tempo que a gente tem aqui com os goleiros Alisson, Ederson e o Everton, a gente vai falar sobre a repetição de jogadores da Copa de 22, mas a gente já adianta que os 3 goleiros disputaram a Copa de 2022, voltam a jogar a de 2026. Na defesa tem Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanhas, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. Wesley na lateral direita, Danilo faz a lateral direita, mas também pode fazer a zaga. Na lateral esquerda, Alexandro e também Douglas Santos. Na zaga, Bremer, Gabriel Magalhães, Ibanhas, Léo Pereira e Marquinhos. No meio-campo, poucos jogadores, mas acredito que a nata foi levada. Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá. No ataque, aí sim um pouco mais recheado, Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. Esses são os 26 nomes convocados por Carlo Ancelotti, torcendo para não ter corte, para não ter lesão, para não ter problema. Se tiver, o substituto terá que sair daquela lista de 55 jogadores enviados na semana passada para a FIFA. Lembra dela que a gente comentou aqui? Então, caso aconteça algum problema na seleção, precise substituir jogadores, a seleção vai ter que convocar jogadores daquela lista. Mas, a priori, esses são os 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Começando com você, Davi Navarro, um problema que a seleção tem, talvez o principal ponto negativo hoje, e a preocupação também, é o gol. Alisson, Ederson e o Everton, a grande surpresa, pela reação dele, nem ele sabia, viu? Tem alguns jogadores ali que já sabem, já tem ideia. O Everton, pela reação dele, não sabia de jeito nenhum. Quase se machucou, inclusive. Quase é cortado na comemoração, cai ali no sofá e tudo mais. Mas está convocado o goleiro do Grêmio, que, diga-se de passagem, terminou mal no Palmeiras, começou mal no Grêmio, mas tem uns 2, 3 meses que está jogando bem, defendeu muito bem contra o Flamengo, defendeu bem contra o Bahia, contra o Remo também foi importante. Mas é o suficiente para uma Copa do Mundo? Cara, eu acho que ninguém sabia, né? Se alguém sabia, não era o Everton, definitivamente. O Ancelotti decidiu na hora, ele viu o nome do Bento ali, não vou conseguir. Não dá. Mas acho que a questão é muito o que o Ancelotti falou, até da convocação do Neymar, né? Ele queria um cara que ele não precisasse testar. Ele não estava na dúvida, aparentemente, com o Bento e com o Hugo Souza, não tinha essa confiança toda nos 2 jogadores, e foi num cara que era mais seguro. Então, a gente tinha até outras opções. Na própria pré-lista tinha o John, por exemplo, mas que o Ancelotti também não sentiu essa segurança. Até porque o John esteve pouco nesse cenário muito competitivo, né? Teve um grande ano com o Botafogo ali, mas não passa muito disso a experiência do John em grandes competições. O John hoje no Nottingham Forest. Exatamente. Aí você tem outros nomes aqui no Brasil, mas o cara teoricamente mais seguro de alto nível, que estava na pré-lista, né? Aí você pode debater, não, tinha o Fábio, tinha outro cara aqui no Brasil e tal, mas na pré-lista estava o Everton. Era ele, querendo ou não. Ele tem um momento muito ruim na reta final dele de Palmeiras, ele falhava em muitos jogos, tem um momento muito ruim no começo do Grêmio, mas volta a jogar bem. E a gente tem que lembrar que o Everton, por alguns anos, foi o melhor goleiro do futebol brasileiro, quiçá da América do Sul,
quando ele não era o melhor, ele estava entre os melhores, estava disputando ali para ser esse cara. É um cara com 2 finais de Libertadores, é um cara com final de Campeonato Mundial, é um cara com experiência de vários títulos de Campeonato Brasileiro, final de Copa do Brasil, né? Olimpíadas, campeão das Olimpíadas. Sub-23, sub-20, mas é campeão das Olimpíadas. Conta, pô, pegou pênalti na final. Então, é um cara muito experiente, um cara que está acostumado com a decisão, está acostumado com esse tipo de pressão e que também já foi à Copa do Mundo. A gente fala que tem alguns jovens nessa convocação, é importante você ter também esse tipo de experiência. E essa é a Copa do Mundo que pode pintar uma chance para o Everton, cara, porque o Alisson machucado, não voltou a jogar ainda. Acho que o Ederson está muito mal no Fenerbahçe. Essa questão da possibilidade, não é uma garantia, até porque ele é o terceiro goleiro, mas uma possibilidade maior do que em outras Copas, que normalmente acontece, do Everton jogar, do terceiro goleiro ser necessário no jogo, talvez tenha pesado bastante. Porque Sim. A tendência para o terceiro goleiro é você levar um jovem ali para ganhar experiência, você vê algum potencial. Quem está lá, inclusive, treinando a seleção brasileira no gol é o Tafarel, ele conhece muito. Esse aqui pode ser não para essa Copa, mas para 2030, então já vamos levar para lá. Nas últimas Copas, até o terceiro goleiro foi a posição de premiação, né? Então, 18 foi o Cássio, porque Sim. merecia pela carreira. 22 foi o Everton, que merecia pelo momento no Palmeiras, ainda que não jogasse. Foi pela possibilidade real, né? Hoje eu acho que é porque ele pode ter que jogar. O Ancelotti pensou bem, falou, não posso contar com o Bento, não dá para contar com o Bento, é muito inexperiente. Quando a coisa apertou, ele entregou. E também a questão do Hugo Souza, né? Ele foi bastante testado na seleção, mas nunca no nível prateleira A de competitividade. Teve um ano espetacular no Corinthians, decisivo na Copa do Brasil do ano passado, no Campeonato Paulista, nas eliminações, né, nos mata-matas que teve também, dispensa comentários em questão de pênalti, mas no jogo correndo, querendo ou não, ele não foi testado ainda como o Everton foi testado, como outros goleiros, nesse caso que você falou, o Cássio e tudo mais, já foram testados também, então acho que ele optou por essa segurança a mais. Mas tudo bem, terceiro goleiro, né? Querendo ou não, terceiro goleiro, não tem muito tempo também para perder nessa posição. Com todo respeito ao Everton, gostaria de estar no lugar do Everton. Inclusive, deve ser bacana demais ser convocado para sua segunda Copa seguida. Mas vamos colocar em campo aqui também quem deve jogar mais. Na lateral direita, Heitor, temos Danilo e o Wesley. Um do Flamengo, um revelado do Flamengo também, que é a questão do Wesley. Também um dos setores críticos da seleção brasileira, né? O Danilo já não passa aquela confiança a mais. E o Wesley cai muito na falta de experiência também. Foi bastante testado, foi bastante convocado, mas Copa do Mundo é outra coisa, né? É outra parada. O Wesley, que é um garoto ainda, querendo ou não, jovem, saiu do Flamengo, hoje em dia na Roma, jogando bem. Na Roma ele faz essa função de ala, lateral, tem uma função bastante ofensiva, mas defensivamente ele peca um pouco. E acredito que a ida do Danilo é justamente essa questão da experiência que a gente estava falando. Com alguns jovens dentro desse elenco, é necessário essa galera mais cabeça, mais líder de grupo para manter a galera nos eixos. O Ibanez também pode acabar fazendo essa lateral em algum momento, né? Como a gente viu contra a França, que acabou o jogo, o Ibanez estava ali na lateral direita. Inclusive, para mim, começa como titular, hein? Jogou bem. Que ele terminou a data FIFA, começa como titular a Copa, na minha visão. Jogou bem contra a França, jogou muito bem. E é isso, tem alguns nomes que eu vi que rodou na internet que poderia estar talvez no lugar do Danilo, ou então até mesmo do Wesley, que foi o do Luciano Juba, do Bahia, que está fazendo uma... Mas é na esquerda, né? Não, mas compararam ele com o Danilo, porque como está levando de fato só o Wesley... teoricamente, o lateral é o Wesley. Porque o Danilo foi como zagueiro, teoricamente, mas ele vai acabar fazendo essa função. E aí compararam o Luciano Juba com o Danilo, que fez, querendo ou não, está fazendo uma grande temporada no Bahia, mas é aquilo que você falou, em Copa do Mundo é diferente, ele não tem essa experiência, não viveu esse momento ainda. Então é algo que pode esperar talvez para um próximo ciclo, assim como acredito que vai ser com os goleiros, vai começar esse novo ciclo. E a lateral esquerda, Davi Navarro, lateral esquerda que tem o Alexandro e também o Douglas Santos, meio parecida a situação das duas laterais, né? Um jogador do Flamengo, que é o caso do Danilo e do Alexandro, que não está tão bem assim no próprio Flamengo, e depois tem um jogador europeu, Douglas Santos do Zenit e o Wesley da Roma da Itália, que também não foram testados ainda em Copa do Mundo, né? Outro setor preocupante para a seleção brasileira. As laterais são um problema não para o Brasil, né? São um problema para o futebol mundial. Então, se a gente olhar todas as seleções, Portugal tem 2 grandes laterais e talvez só a seleção portuguesa. A França, né? A França tem 2 bons laterais também. Tem o Koundé, tem o Mas Baldé. Pouquíssimas seleções têm... O Baldé é espanhol, não? Não, o Baldé é espanhol. Tem o Koundé e o Theo Hernandes, desculpa. Pouquíssimas seleções têm 2 bons laterais, laterais unânimes, vamos dizer assim.
E então, a gente vai ter essa complicação. Aí, é o que o Heitor trouxe, na lateral esquerda tinha mais opções para dentro do futebol brasileiro, um Kaique por exemplo. Bruno, tinha Alex Telles. O Kaique Bruno também é uma opção, Alex Telles. Lembrando que o Alex Telles nem na pré-lista está, viu? O que eu acho errado, inclusive. Mas eu colocaria o Alex Telles na Copa. A gente tem um problema que é a organização desse ciclo. Então, o Ancelotti teve pouquíssimas datas FIFA. Ele não teve muita opção para testar. E boa parte dessas datas FIFA foi tentando garantir a classificação para a Copa do Mundo. E no contexto que o Brasil se classifica em quinto, então estava muito apertada a situação, não deu para fazer muitos testes. O Ancelotti teve que ir no mais seguro possível. E aí, dentro desse contexto, pegando histórico, o mais seguro era o Alexandro. E aí o Douglas Santos entra porque ele é um cara muito seguro durante o ciclo do Ancelotti, né? A gente não vai lembrar de nenhum jogo que ele se destacou grandemente, mas você também não vai lembrar de nenhum jogo que o Douglas Santos típico jogador prejudicou. Sem piadinha, nota 6, nota 7, que você não vai ganhar por causa dele, mas também não vai perder por causa dele, né? Um jogador ali que está ali para fazer o básico, para estar ali na posição. A gente tem problemas nas laterais, tanto a esquerda quanto a direita, mas na zaga, uma boa geração da seleção brasileira, talvez, quero conversar com vocês sobre isso. Tem o Bremer, tem o Gabriel Magalhães, tem o Ibanez, Léo Pereira e o Marquinhos, 4 zagueiros de ofício, lembrando que tem o Danilo, que ainda pode fazer o seu trabalho na zaga, mas a priori é uma posição boa, né, para a seleção brasileira, Heitor. Está bem servida a seleção ou você ainda, sei lá, tiraria o Léo Pereira, colocaria o Thiago Silva, algum outro zagueiro? Eu acho que a gente está bem servido de zagueiro no momento. Essa safra de zagueiros que está chegando agora, porque a gente tem o Thiago Silva que saiu, como você se falou. Ele é um zagueiro experiente. Tem o Murilo para entrar, tem o Vitor que está no Girona. É uma safra de zagueiro muito boa. Acho que é um lado da seleção que a gente não vai se preocupar tanto nos próximos anos, porque a gente tem o Gabriel Magalhães fazendo uma temporada incrível no Arsenal e, querendo ou não, ele ainda tem muitas temporadas para viver, se Deus quiser. Se não me engano. A gente tem o Léo Pereira, que faz uma grande temporada também, vem fazendo grandes temporadas pelo Flamengo, e o Bremer também, que entrega muito na Juventus. Então, assim, e o Marquinhos não tem nem o que falar, campeão da Champions League pelo PSG, indo para mais uma final agora. Então, assim, acho que na zaga a gente não tem com o que se preocupar. Talvez trocaria o nome, talvez colocaria o Murilo já para vir no lugar do Danilo, possivelmente, mas aí dava esse erro na lateral direita. Mas é isso, acho que de zagueiro a gente está bem, não precisa se preocupar não. Você levaria o Thiago Silva ou o Léo Pereira, Davi? Thiago Silva. Thiago Silva, por quê? Cara, acho que o Thiago Silva é melhor que o Léo Pereira. Não tem muito o que discutir. Já começa por aí? Não tem muito o que discutir. Nessa temporada, você acha que momento... Não, esse momento pode ser um grande momento do Léo Pereira, no futebol brasileiro. Thiago Silva, mas o Thiago Silva também está bem no Porto. E se a gente pegar a carreira do Thiago Silva, temos que discutir. Para mim, o Thiago Silva é um dos melhores zagueiros da geração dele. Sim. Né? Então... É claro, tem um cara que é muito polêmico, tem o Xododô, né? O brasileiro às vezes não gosta muito do Thiago Silva, mas é baita zagueiro, é um cara experiente, já esteve em muitas Copas do Mundo e é um grande líder, é um grande capitão para a seleção brasileira. Então eu acho que ele teria mais a entregar do que o Léo Pereira, mas não é como se fosse também um absurdo o Léo Pereira estar na convocação. Acho que ele merece. Tem sido um dos melhores, se não o melhor zagueiro do futebol brasileiro nos últimos 2, 3 anos, entrega muito, é um cara que tem uma ótima saída de bola, que no jogo do Ancelotti é algo muito importante, numa seleção que deve priorizar a transição, os contra-ataques ou o jogo rápido, então é importante você ter um cara desse estilo, que vai jogar ali pela esquerda com mais propriedade talvez do que Thiago Silva, que jogaria mais pela direita. Então, é o famoso zagueiro do pé esquerdo, né? Que o Ancelotti também já falou algumas vezes, né? Tem essa questão também que a gente tem que se atentar. Mas uma coisa que eu digo é que o Léo Pereira deve ser um leão de treino do caramba. Não estou falando que ele fez uma data FIFA ruim, mas acredito que foi mais na parte interna ali que ele conquistou sua vaga do que no jogo em si. A convivência dele com o Ancelotti. Na última data FIFA ele foi titular nos 2 jogos. Nessa data FIFA aí realmente me surpreendeu, viu? Essa relação dele com o Ancelotti, a confiança que o Ancelotti deu nele. E assim, se o Ancelotti confia nele, a gente critica, fala do Thiago Silva, tem outros nomes aqui e tudo mais, nos resta confiar também na opinião do Ancelotti. Falamos do sistema defensivo da seleção brasileira, goleiros, laterais, zagueiros. Daqui a pouco a gente vai falar do meio-campo da seleção. A gente vê poucos jogadores aqui no meio-campo.
somente 5, a safra é ruim ou realmente o que tinha que ir foi? E também o ataque da seleção brasileira, que ao contrário, tem gente pra caramba e muita gente ficou de fora, né? João Pedro ficou de fora, então a gente vai ter muita coisa pra falar da seleção brasileira. E claro, ele, Neymar Júnior, será que vai ser titular? Foi convocado para jogar regularmente? A gente vai escutar o Ancelotti. O Ancelotti respondeu isso ontem em coletiva, então a gente vai saber qual é o planejamento do Ancelotti para com o Neymar e também os outros jogadores da seleção brasileira. Por isso, você não pode sair daí, o intervalo é rápido. Já já a gente volta para continuar falando da seleção brasileira e dessa convocação. Até lá! Voltamos! Pantanal dos Esportes no ar novamente. E o Evandro Rezende participou aqui com a gente no nosso WhatsApp, o 659-9694-3737, falando aqui, ó, a tristeza do João Neto do Neymar estar convocado. Mandou aqui pra gente. Pois é, foi embora, escafedeus. Onde será que tá o João Neto agora? Será que ele estava em Marrocos? Será que já abriu o voo para outro lugar? Ele tá no céu, né, agora. Não, calma, meu Deus do céu. Não. Meu Deus do céu, não faça isso. No avião. Que brincadeira de Tá voando, tá voando. No céu, não é brincando, foi brincadeira, ele tá no céu no avião. Então, tá voando, não, mas o jeito que você fala? Não, voando você alto. que levou pro outro lado. Você tá voando alto. Acho que ele tá no avião agora. Vamos continuar a análise da seleção brasileira, então. Vamos falar do meio-campo da seleção, com poucos jogadores. Antes de falar dos nomes, 5 convocados, Heitor. Não é pouco jogador para meio-campo, não. Tem a música do Skank, né? O meio-campo é o lugar dos craques, que vai levando o time todo pro ataque. Cantaram essa ontem. Cantaram ontem? Cantaram essa ontem lá no evento. Não estava sabendo. Dilcinho Eu critico aqui cantando. o show e eu estou cantando a música que foi cantada no show, inclusive. Mas não chama a sua atenção ter poucos meio-campistas na convocação da seleção brasileira? 5 somente? Ou no prezável, eu tô errado? É um pouco diferente do que a gente vê das outras seleções, mas parece que é um estilo que o Carlos adotou para a seleção brasileira. A gente vê que esse jogo dele no 4-2-4, ele usa só 2 meio-campistas ali, ele aposta muito no ataque. Então, assim, os 5 nomes que ele trouxe são ótimos 5 nomes, são bons 5 nomes para jogar. Poderia ter uma mudança, talvez o Andrei Santos entrando no lugar de alguém. Mas acredito que a quantidade, pelo jogo que o Ancelotti propõe, tá de acordo. É dos 4 atacantes e 2 meio-campistas mesmo, Davi? Ou você acha que vai colocar ali o Paquetá para ser esse terceiro homem, jogar um pouco mais conservador, com 3 no ataque? Como que você acha que o Ancelotti pensa esse meio-campo da seleção brasileira? Não, o Ancelotti costuma jogar, como eu estou falando, 4-2-4. Então são 2 volantes, é o Casemiro e o Bruno Guimarães. E aí vão 4 ao ataque, a gente ainda não tem certeza de quais serão esses 4. Até porque eu acho que as lesões, principalmente do Rodrigo e do Estevão, mudam bastante esse cenário. Eles que eram titulares garantidos no ataque da seleção, o Rodrigo da ponta para o meio, e alternando com o Vini e o Estevão lá na direita, abrem espaço para o que eu imagino que seja o Martinelli na esquerda, no momento inicial pelo menos, porque foi assim que a gente viu a equipe jogar, e o Rafinha mais à direita. E aí a gente vai ter que descobrir isso, aliás, ao longo da Copa. Agora, a questão é que também o Brasil não tem muita opção de camisa 10, então isso também torna esse esquema com mais sentido. Talvez. Alguém do ataque, mas aí entra naquela de não ter feito parte desse ciclo, não ter essa experiência para já chegar e jogar uma Copa, né? O Rayan não fez parte do ciclo, o Igor Thiago não fez parte do ciclo. Tiveram uma convocação esses. O Léo Pereira também pouco convocado. Mas quando o Ancelotti chega, ele fala, o que eu tenho aqui? Neymar e o Everton não foram convocados, inclusive. Exatamente. Ele tinha poucas opções de camisa 10. Então tinha o Matheus Pereira, tinha o Neymar, vou considerar o Neymar do camisa 10. E aí é isso. Você não tem muitas opções para esta função, aquele meia, armador, clássico, que vai dar assistência, enfim. Tem poucos. E aí o que é mais fácil? É melhor arriscar então. Melhor testar um esquema que não vai precisar, propriamente falando, desse cara. Porque se o Ancelotti testasse o Matheus Pereira, por exemplo, vou levar uma convocação, vou levar o Matheus Pereira para testar um esquema com um 10 mesmo de verdade. O Matheus Pereira não entregou, e aí, o que eu faço? Perdi uma convocação. Esse esquema eu acho que era mais seguro dentro do que o Brasil tem a oferecer em material humano. E aí... Então está entregue? Está entregue? Acho que sim. Porque a gente tem 2 Podemos volantes. Dizer que foi foi o setor 100% do Ancelotti?
O único que não tem quem tirar, o único que não tem quem entrar, foi 100%. Não, 2 volantes marcadores, camisa 5, Casemiro e Fabinho. Bruno Guimarães tem que ir. Reserva imediata do Bruno Guimarães é o Danilo. E o Paquetá vai entrar aí como um coringa de meio campo, né? O Danilo também é um coringa de meio campo, ele faz as posições todas, mas o Paquetá também pode fazer a 8, pode ser um camisa 10. Acho que com um volante marcador ele deixaria um pouco mais a desejar, mas entrega também bastante nesse meio de campo da seleção brasileira. Esse setor para mim está praticamente perfeito, eu não vejo o que mudar aí nos meio-campos do Brasil. E o ataque da seleção brasileira, será que a gente vai falar que está praticamente perfeito? Porque tem Endrick lá, tem o Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. Vinícius Júnior sendo convocado, também ali com a galera toda. E o Neymar, né? Neymar conseguiu ir, a gente até brincou aqui no início, não foi no jogo do Mirassol, deixou lá o Ancelotti vendo Mirassol e Santos sem ninguém pro Ancelotti ver. Não jogou jogos importantes, no caso o Palmeiras, no caso o Flamengo. Também, né, teve as polêmicas ali com a questão de torcida e tudo mais, discussão com o torcedor, confusão com o próprio Robinho, discussão com gente da internet, com jornalista, criticando o jornalista em rede social. Enfim, esse ano, não vou falar o ciclo como todo foi conturbado, né? Lembrando que ele começou o ciclo no Al Hilal, teve lesão no ligamento, tomou pipocada aqui jogando na Arena Pantanal. Mas esse ano do Ancelotti na seleção brasileira também não foi fácil para o Neymar. E ele conseguiu essa vaga. Foi mais na justiça, Heitor? Ou foi um pouco de pressão? O Ancelotti sentiu a pressão do futebol brasileiro para levar o Neymar? Sentiu a pressão. Pipocou? Sentiu. Ele ainda fala, né, que ele mora aqui no Brasil, que ele ouviu muitas pessoas falando. Acho que isso é um indicativo de que ele foi mais nessa pressão social do que, de fato, no que ele queria. Mas o Neymar, a gente vai ter que torcer, né? Vai ter o que fazer. Torcer para ele ser o cara... Você não tá muito feliz pelo visto, não? Você não concordou com a convocação? Eu preferi o João Pedro, mas eu acredito que o Neymar pode entregar muito ainda assim. Ele é, de fato, igual a gente falou lá na rádio semana passada, um reserva de luxo. Personalidade do Heitor, viu? Não sei se você já fez outro programa de TV, mas chegou aqui na TV e falou que o Ancelotti pipocou para pressão do Neymar. Que doideira. Personalidade, gostei. Eu tenho um pouco dessa opinião também. Claro que eu não estou tirando parte do merecimento do Neymar, que melhorou fisicamente, tem participado mais dos jogos, ainda não está naquele ritmo. Assim, se no nome do Neymar aqui tivesse Manfrines e o meu desempenho fosse igual ao do Neymar, eu não seria convocado. Isso é fato, né? Isso fato. Não. É porque ele é o Neymar e tem que ser tratado diferente. Também não tem como ir muito contra isso. Ele deu uma melhorada sim. Mas eu não sei dizer se para ir para a Copa do Mundo não, hein, Davi? O Ancelotti falou durante todo o ciclo que ele não estava preocupado em olhar o Neymar tecnicamente. Ele falou que o problema do Neymar seria analisado fisicamente. O Neymar não precisava ser testado. Isso foi o que o Ancelotti falou. É claro que a gente sempre fica com a expectativa de que o Neymar entregue tecnicamente o que se espera de uma Copa do Mundo. Mas talvez o Ancelotti não tivesse essa expectativa propriamente dita, ou não fosse a expectativa principal dele. Até porque ele reforça muito isso ontem. Enquanto a gente está falando, vamos pedir para a produção colocar a reação do Neymar na convocação dele. O Neymar, inclusive, já fez vlog, vou para a Copa do Mundo. Já postou, já. Tá lá no YouTube dele lá. Eu já assisti. Quem se interessar vai lá ver. E a gente retirou, né, dessa parte aí a reação do Neymar ao ser convocado para a Copa do Mundo. Então pode deixar rolando aí enquanto a gente vai comentando. Daqui a pouquinho a gente chama, inclusive, o Ancelotti, que vai falar sobre o que ele pensa do Neymar na Copa. Ele reforça bastante isso ontem. O Neymar está bem fisicamente, era isso que a gente queria, ele não precisa ser testado. É o caso do Everton, por exemplo. Não é um cara que a gente estava preocupado em testar. É um cara que a gente já sabe que pode entregar e já tem segurança nele. E aí, estando bem fisicamente, a gente pode discutir. Será que o Neymar está bem fisicamente a nível de Copa do Mundo? Assistindo aos jogos, não parece que o Neymar vai entregar o que o Mbappé entrega. E aí tudo bem, estou jogando lá. E aí você botou a régua lá no alto. Ninguém da seleção brasileira vai entregar o que o Mbappé entrega. Não, mas fisicamente falando. Tudo bem. Olha aí a festa. Fisicamente falando, o Neymar não vai entregar o que o Vini Júnior entrega também, não vai entregar o que o Rafinha entrega. Você não se emociona não com o Neymar? Com certeza. Você não está emocionado? É a impressão que a gente tem assistindo aos jogos do Santos. Mas a questão física também é uma questão de número, né? Então o Santos tem lá os números físicos do Neymar, o Santos tem o que o Neymar pode entregar, o Santos tem quão bem está o Neymar em números, né? Numa planilha. Existe uma planilha com a capacidade física do Neymar. Não só do Neymar, né? De todos os jogadores. Eu acho que isso também
é analisado pela comissão técnica da seleção brasileira, que entende que o Neymar está bem o suficiente para estar na Copa. Uma das coisas que me indicam de que o Ancelotti cedeu um pouquinho a pressão ali para levar o Neymar foi na pergunta do PVC, que ele compara na coletiva ontem, né, depois da convocação, PVC, Paulo Vinícius Coelho, jornalista do UOL, enfim, tudo mais, que ele pergunta: o que fez você mudar de ideia para levar um jogador de 15 jogos do Brasileirão no lugar de um jogador de 15 gols na Premier League, né, que é o caso do João Pedro? Ancelotti explicou ali, lamentou que o João Pedro ficou de fora, mas ele ficou meio desconfortável de responder. Ele a coletiva inteira dele foi muito boa, só nessa parte que ele se perdeu um pouquinho. Ele respondeu muito a pergunta do Neymar também, né? Ele não curtiu muita essa pergunta, não. Eu não sei se foi assim, essa questão de mais uma pergunta do Neymar. Tem outros 25 nomes aqui, vocês vão só perguntar do Neymar, mas também pode ser uma coisa dele meio que se incomodar. Pô, é verdade, né? Tem um jogador que, querendo ou não marcou gol na seleção brasileira. Eu não tô falando que vai fazer tanta falta, não é um crime o João Pedro estar de fora, mas querendo ou não, isso pesa na cabeça do treinador. Pô, deixou um jogador que tem gol, que foi artilheiro jogando na sua liga, no seu time, foi o melhor jogador do seu time, inclusive eleito hoje, né, jogando na temporada, para convocar um jogador, que é o Neymar, que tem 15 jogos, boas participações, inclusive se a gente for pegar números frios, tem boas participações em gols no Campeonato Brasileiro, mas que eu não tinha convocado ainda. Enfim, né, senti o Ancelotti um pouquinho desconfortável. Mas agora ele convocou, vai ter que segurar a bronca, vai ter que cuidar desse vestiário. Esse vestiário aí, não sei não, da seleção brasileira para a Copa de 2026. Neymar reserva, vai ficar com a camisa 10, vai entrar só um pouquinho, vai começar como titular e sair já a primeira substituição do primeiro tempo. Antes de você falar, Davi, para falar com base no que o Ancelotti vai nos responder, o Ancelotti respondeu essa pergunta e falou com a gente o que ele espera de Neymar, qual é o plano para o Neymar na Copa do Mundo de 2026, agora que o camisa 10, a gente vai saber se seguirá sendo camisa 10, foi convocado. Quero ser claro e limpo e honesto. Ele vai jogar, se merece jogar. Aí temos treino, e o gramado do treino vai decidir que vai jogar. Eu tenho uma ideia de que pode ser o equipo titular neste momento, mas depois tenho que ver como a gente se treina, como o jogador está preparado, se tem boa condição física e mental para poder ser no equipe titular. Repito, Neymar tem o mesmo papel que têm os outros jogadores, de aportar, porque eu acho que é importante não fixar toda a expectativa sobre um jogador. Eu acho que temos uma responsabilidade comum como equipe e cada um tem que aportar e meter as próprias qualidades só para uma coisa: ajudar a seleção a ganhar a Copa do Mundo. Eu não pido outra coisa, não quero estrelas, não quero só jogadores disponível para ajudar a equipe a ganhar os jogos. Não quer estrelas, querem jogadores com senso comum de ajudar a seleção brasileira. O Ancelotti vai conseguir colocar o Neymar nesse senso comum? Que querendo ou não, ele convocou uma estrela, talvez a maior estrela, talvez não, a maior estrela da seleção, certamente desde 2006. A informação que o GE divulgou hoje é que o Ancelotti ligou para o Neymar na semana passada. Fez uma chamada de vídeo com ele para tratar justamente desse tema. Então, entender como é que o Neymar sentiria. Ele deixou claro, colocou as cartas mesmo. Se tu for, vai ser... Não pense em você como titular hoje, você vai ter que brigar pelo seu espaço. Eu tenho um time na cabeça e você não está neste time. E o Neymar se mostrou pronto para ir mesmo nesse contexto, mesmo nesse cenário, e ajudar a seleção. É a informação que o GE divulgou nessa manhã. Então, dentro disso, é claro, é óbvio que o Neymar vai falar que sim, né? Ele não vai falar não. Vai falar que não me só convoca, você for para ser titular. Mas o Ancelotti... Só na hora ali, só na hora pra gente saber. Mas essa ligação teria sido muito importante para o Ancelotti decidir levar o Neymar. Então, acho que o Ancelotti sentiu verdade na resposta do Neymar de se propor a estar na seleção num cenário em que ele não é o cara, em que ele não sequer é titular. Você vê esse ambiente perigoso aí para a seleção brasileira, Heitor? Essa questão do Neymar fora, ele é ídolo dos caras, ele sabe que a opinião dele é muito forte, então ele pode... Não quero colocar o Neymar como vilão também, né?
Mas influenciar ali, se colocar acima, a gente sabe que o jogador tem esse ego, ainda mais o Neymar. Ele é perigoso, igual você falou. O Ancelotti vai ter que cuidar desse vestiário. O Neymar, que é o grande dessa seleção, a grande estrela, vai ser o grande foco também tanto da população que vai estar acompanhando os jogos, quanto das pessoas dentro de campo. Então, sim, acho que pode ser um problema, mas não é o maior problema que a seleção vai enfrentar, que vai ser esse vestiário. Acho que vai conseguir controlar, vai conseguir dar um jeito. Qual que é o maior problema, então? O maior problema da seleção vai ser os adversários, com certeza. Os adversários? Tem que pensar. No mata-mata, né? A fase de grupo... Eu tô preocupado com o Marrocos. Não deve sofrer. O Marrocos talvez seja mais forte. Escócia tem McTominay, não consigo lembrar outro, sinceramente. Tem o Robert. Robertson, né? Na lateral esquerda. Mas também... Pudera, não, né? Todo respeito. E o Haiti não é também. Pra massacrar 4-0, mas 2-0, 2-1 dá pra fazer. Empate é crise histórica. E ainda mais que tem os 8 melhores terceiros colocados se classificando ainda, né? Aí também tá de... Se não passar na fase de grupos também, pudera, né? Pelo amor de Deus. Aí acaba. Pelo amor de Deus. Mas eu tô curioso pra saber como que vai... A gente não vai saber de fato, mas a gente vai poder acompanhar algumas situações ali. Ó. A gente sente o clima um pouquinho da seleção brasileira com este vestiário com o Neymar lá. Lembrando que na semana passada, né, o Ancelotti deu uma entrevista falando que não convocar o Neymar não seria convocar uma bomba atômica para colocar no vestiário, que ele é muito querido, muito respeitado. Então a gente torce para o Ancelotti ter sim essa capacidade, que a gente sabe que ele tem, talvez é o maior técnico, um dos maiores técnicos da história do futebol. Então ele tem sim esse peso, esse peito, só resta querer e saber lidar com essa situação envolvendo o Neymar, que pode sim impactar positivamente quanto negativamente. Tenho muito dos dois lados. Pode ser muito bom ter o Neymar ou pode ser muito ruim ter o Neymar. Fico imaginando o Neymar como reserva, por exemplo, Heitor, na seleção brasileira, com 10 minutos de jogo vai lá o Danilo jogando, o Casemiro, o Bruno Guimarães, que é um dos mais criticados. O Bruno Guimarães erra um passe. Aí já começa, olê, Neymar, começa a vaiar, pedir Neymar. Pro Neymar, pro Ancelotti, talvez não faça diferença, mas na cabeça do Bruno Rodrigues, por exemplo, Bruno Guimarães, Bruno Rodrigues é outro. Do Bruno Guimarães, acho que já vai dar um problema, assim. E também é criar muita coisa muita também. Teoria mas também. Eu acho que já pode acontecer, porque a gente teve nos últimos amistosos da seleção que aconteceu, né? O torcedor gritava pelo Neymar, mesmo ele não estando convocado. Lá. Então acho que é um ponto a se olhar, internamente e externamente também. Resolveu levar o Neymar? Vai ter que segurar a bronca, os jogadores também vão ter que assumir a responsabilidade, porque muita gente aí queria o Neymar. Agora vai ter que fazer isso dar bom, porque o Neymar foi convocado. Finalizamos aqui o assunto da seleção brasileira hoje, mas claro, a gente vai seguir falando de seleção. Seleção brasileira volta a campo ainda este mês, no último dia do mês, 31 de maio, tem seleção brasileira contra o Panamá, jogo no Rio de Janeiro. Último jogo em solo brasileiro para ir para os Estados Unidos. E lá já nos Estados Unidos tem amistoso contra o Egito e assim estreia da Copa do Mundo no dia 13. Falta menos de um mês para a seleção brasileira estrear na Copa do Mundo de 2026. A gente vai seguir acompanhando e passando informações, debatendo com você. Vamos para o rápido intervalo. Na volta a gente tem Sul-Americana, tem Libertadores, reestreia do Dorival Júnior no São Paulo jogando a Sul-Americana e também Boca Juniors e Cruzeiro. Cruzeiro precisando vencer, viu? Para não se complicar. E quem já está complicado e precisa vencer para sobreviver ainda é o Fluminense contra o Bolívar no Maracanã. Não saia daí, o intervalo é rápido. Voltamos, Pantanal nos Esportes no ar novamente, imagem da tela na Sul-Americana para você, o que temos de calendário na Sul-Americana nesta semana. Hoje, jogo único, mas não menos importante, do São Paulo contra o Milionários. São Paulo voltando para o Morumbi, São Paulo que fala aí de muita gente que joga fora de seu estádio, que não sei o quê, que ele tem a sua casa própria, que não faz show no seu estádio, tá aí. Que gestão também de São Paulo, né? Tem que provocar essa gestão de São Paulo, péssima gestão do São Paulo, que ainda é herança do Casares ainda, essa questão do São Paulo continuar jogando fora do Morumbi. Mas hoje joga no Morumbi. Rapaz, já tem os resultados aqui? Ué. Era só o X. Palpite? Era só o X. Premonição? Já é palpite da produção? É o palpite da produção. Não, deixa aí, vamos ver o palpite da produção. Lembrando que esses resultados não são dos jogos em si, vão acontecer ainda. Começa hoje a quinta rodada da Copa Sul-Americana.
da fase de grupos, o São Paulo, a produção não quer se comprometer. Não quer. Ela não quer provocar ali, que tem um 6x0 ali Eu embaixo. vi 6x0. Pra quem quer colocar o 6x0. Era Palestino e mais alguém. Era o Atlético Mineiro. Acho que o Atlético era. Mineiro ia tomar na tarraqueta pro Que Palestino. isso, cara. Que brincadeira. Tem um cruzeirense aí. Vamos fingir que o âncora também não tem responsabilidade, que ele não faz parte da edição também. Vamos só fingir isso aí, deixa tranquilo. Mas enfim, São Paulo e Milionários hoje, Davi Navarro, reestreia de Dorival Júnior. Pelo menos terá um pouco mais de paz o São Paulo, né? Com o Roger Machado não dava para continuar, o cara não podia pisar em campo que já era vaiado. Com o Dorival Júnior isso não vai acontecer, então já é uma coisa boa, né? Já é uma mudança boa logo de cara que a gente vê no São Paulo para hoje. Cara, eu não vejo nada de bom. Não vê no São nada de Paulo, bom, cara. Caramba, hein? Não consigo ver nada de Mas bom. não é melhor ser comandado, não tô falando Não, pelo de dinheiro, contexto. não tô falando de salário, nada. Mas comandante por comandante, não é melhor ser comandado pelo Dorival do que pelo Roger Machado do jeito que tava? Talvez seja. Que ódio esse do Roger do Dorival. cara. Que Não é ódio esse. ao Dorival, cara. Não é ódio ao Dorival. Eu acho que vai ser mais fácil pro São Paulo, pô. Não vai ter mais a mesma pressão que tinha com o Roger. Mas é que aí pro São Paulo, para a instituição São Paulo, é ruim. Porque a gente vê a mesma prática, a mesma atitude, né? A diretoria se escorando no treinador. Então, erramos trazer o Roger Machado. Vamos demitir o Roger Machado por quê? Porque tá uma pressão gigantesca que a gente criou, que a diretoria criou pro Roger Machado. E aí o que a diretoria faz? Não, então vamos trazer um cara que é um pouco mais querido aqui, que foi campeão e tal, e aí a gente se escora. Então, eu acho que o problema do São Paulo é esse. Eu não consigo afirmar que o Dorival vai resolver os problemas do São Paulo, eu não consigo afirmar que o Dorival vai chegar, o São Paulo vai começar a ganhar, vai ser campeão da Sul-Americana, vai continuar no G4 Chances no Campeonato grandes, Brasileiro. tá? Ser campeão da Sul-Americana. Não, campeão da Sul-Americana tem grande chance. E terminar na tem que segunda ser. parte do Campeonato Brasileiro. Tem que brigar, pelo menos, para ser campeão da Sul-Americana. Mas, assim, a gente não consegue afirmar nada disso. E eu acho que, enquanto clube, o problema continua ali, cara. Continua ali, porque tá pagando o Hernan Crespo, vai pagar o Roger Machado, vai pagar um salário astronômico do Dorival, são 2 milhões de reais. Eu vi alguém falando que eles já estavam devendo o Dorival, da outra passagem. Ainda estavam devendo o Dorival, se eles estavam devendo o Dorival ainda é pior. Já está salário, não é rescisão, porque ele saiu. Quem saiu de Sim, São Paulo foi isso. ele para ir para a seleção brasileira, não é rescisão. Então, cara, é uma situação muito... Como você não muito pode ruim acreditar no homem do chegando clube. aqui, Dorival? Do Não Dorival tô falando- chegando. Ele tem foi a o que eu cara do falei. São Paulo mesmo. Ele tem um molho, cara. O problema não é o Dorival Júnior. Eu acho que o Dorival pode fazer um bom trabalho, mas assim, não dá para afirmar. E aí a diretoria, o clube institucionalmente continua com uma série de problemas que não vão ser resolvidos pela chegada do Dorival. Então, se a gente pensar a longo prazo, eu acho que o São Paulo continua se escorando nos mesmos problemas, nas mesmas atitudes complicadas. Eu não querendo diminuir o trabalho do Dorival, longe disso, eu acho que ele sofre um preconceito, inclusive, por causa dessa história do básico que funciona, do feijão com arroz. Acredito que ele faz mais do que isso. O principal ponto dele também é lidar com o vestiário, que é talvez o mais importante também num time de futebol. Mas ele tem que agradecer muito o Ceará, porque pensando aqui, depois do Ceará teve o Flamengo, teve o Corinthians, teve o São Paulo, 2 vezes agora. Ele passou por muitos clubes aí e com um salário extremamente alto, sem contar a seleção brasileira. Ele chegou na seleção brasileira. Então depois dele dar uma sumida, voltar no Ceará, começar bem naquela temporada de 22, se eu não me engano, foi 2022 que ele começou bem no Ceará, depois vai pro Flamengo, e depois, né, acontece o que acontece. Que virada de chave na carreira do Dorival, que é um técnico, olhando de primeira vista, bombeiro, aquele famoso técnico para apagar a crise, no caso do São Paulo, como ele chegou no Corinthians, como ele chegou também no próprio Flamengo, mas normalmente o técnico bombeiro é um pouco mais acessível, ele é um técnico bombeiro caro, né? Ele tem esse quilate de ser um técnico caro, porque no meio de apagar as chamas ele vai lá, belisca um título, ganha uma Copa do Brasil, Técnico campeão, uma né? Libertadores, o time não vai tão bem no Brasileirão, mas ele consegue ainda levantar as suas taças. São Paulo hoje reestreia com o técnico Dorival Júnior, num grupo que a situação não está muito fácil para o Tricolor, porque ele tem 8 pontos e os 2 rivais, inclusive o Milionários, tem 7 pontos cada. Então, um jogo importante, um jogo direto para o São Paulo. Precisa vencer para ficar tranquilo, legal. O empate já encaminha a situação, mas a derrota seria muito ruim para o São Paulo hoje. Então, nesta má fase do São Paulo, é um jogo para o torcedor do Tricolor ficar de olho.
Vamos também voltar para a Libertadores, porque como eu disse, hoje jogo único do São Paulo na Sul-Americana, ainda tem mais brasileiros na Sul-Americana, tem o Santos, tem o Vasco, tem o Atlético Mineiro, tem o Botafogo, tem o Bragantino, mas hoje é só o São Paulo. E hoje na Libertadores tem 2 brasileiros entrando em campo e os 2 precisando vencer, ou um precisando empatar, digamos assim, que é a questão do Cruzeiro. Cruzeiro visita o Boca Juniors. Heitor, situação complicada do Cruzeiro, não de classificação, mas para a partida de hoje. Muito. Porque o Boca Juniors, no primeiro confronto contra o Cruzeiro, estava bem no Campeonato Argentino e tudo mais. Agora já vem de uma sequência sem vencer. Inclusive, pode ser eliminado se perder hoje. Você enfrentar o Boca Juniors na Bomboneira, com a torcida inflamada e o Boca precisando vencer, não é fácil. É um adversário que o Cruzeiro vai ter muitos problemas hoje. O Boca Juniors vai vir com força total, querendo ou não, é um clube muito tradicional na competição dentro da Libertadores e jogar na La Bombonera com a torcida toda lá, ainda mais colocando essa pressão no time para voltar a vencer, não vai ser fácil, vai ser uma tarefa muito difícil para o Cruzeiro conseguir sair com a vitória, mas também não é algo improvável, pode ser que aconteça assim do Cruzeiro buscar 3 pontos lá dentro ou quem sabe até um empatezinho já para ficar tranquilo aí nessa zona de classificação. É um jogo para confirmar esse Cruzeiro como Bambambam na temporada de 2026? A questão do Brasileirão já está um pouco distante, Davi. Mas você vencer o Boca Juniors jogando fora já dá uma moral grande para a Copa Libertadores e para a sequência da Copa do Brasil também, né? Cara, eu não vejo esse cenário acontecendo. O Cruzeiro que teve uma melhora em Ele nem quer comentar ao último trabalho. Da moral que o Cruzeiro pode ganhar, porque para ele não vai acontecer. Não quer saber de Cruzeiro. Não pode isso. Não, eu gostei, não é uma crítica não. Se ganhar, é óbvio que vai ganhar. Eu nem vou perder meu tempo falando do si, porque não vai acontecer. Não tem muito o que falar. Se ganhar, é óbvio. Não vai ganhar hoje? Se ganhar do Boca Juniors na Bomboneira é uma moral absurda. Vamos falar, pintou aí o campeão. Disputa de campeão. É isso. Se ganhar do Boca Juniors na Bomboneira é isso. Mas é difícil, gente, acontecer. Tanto que só se ganha essa moral ganhando na Bomboneira, porque é difícil pra caramba vencer na Bomboneira. Poucos brasileiros, né? Corinthians, pouquíssimos. Paysandu, Palmeiras e teve outro? Não lembro de outro, não. Acho que foram esses. Flamengo não chegou a ganhar lá, não, né? Não. E o Cruzeiro apresentou a melhora, mas também ainda não é uma melhora tão significativa. Ainda não é o mesmo Cruzeiro que a gente viu brilhar no ano passado. Por exemplo, no último jogo contra o Palmeiras, fez um jogo bem meia boca, vou dizer assim, o Cruzeiro. O Palmeiras foi melhor que o Cruzeiro, evidentemente jogando em casa, da obrigação do Palmeiras, mas teve pouco perigo o Cruzeiro jogando diante do Verdão. E assim, se já foi assim contra o Palmeiras, contra o Boca é um desafio ainda mais complicado, até porque é mais difícil de furar a defesa do Boca jogando na Bomboneira, é um jogo mais chato, esse clima é um jogo de mais pegado, é um jogo menos jogado mesmo. A gente viu o que o Boca fez no Mineirão, teve a confusão, briga pra lá, troca de socos e tudo mais, a gente viu o que aconteceu no Mineirão, imagina na Bomboneira, né? Um cara que seria importante nesse cenário, que é o Caio Jorge, que é um cara muito físico, é um cara que com uma jogada, com uma arrancada... importante na porrada que ele dá voadora, que é um cara importante no extracampo. Também, mas é um cara que numa arrancada tá dentro da área, pode garantir uma jogada para o Cruzeiro. Não tá bem nesse momento da temporada, há muitos jogos já não tá bem o Caio Jorge, então não é um momento tão brilhante do Cruzeiro na temporada para a gente chegar a falar, opa, hoje é dia de ganhar do Boca Juniors. Pode vencer? Pode vencer. Se vencer, é uma moral absurda? É uma moral absurda. Mas eu acho que é um cenário muito difícil de acontecer num jogo como hoje. A gente ainda tem o Mirassol, que está bem, inclusive, na Copa Libertadores, visitando o Always Ready. Torcedor do Mirassol, caso tenha algum assistindo a gente, não fique preocupado. A gente sabe que o Always Ready da Bolívia joga numa altitude de 90 mil metros, tá quase junto com o João Neto. Tá no céu, né? Voando pelos ares. Mas não, esse jogo será no Paraguai, mudou o mando de campo, será no Paraguai, então não vai ter altitude pro Mirassol hoje. Mirassol tentando a reação no Campeonato Brasileiro, tá brigando ali para sair da zona de rebaixamento e muito bem na Libertadores, viu? Pode encaminhar, talvez até carimbar a classificação hoje, jogando contra o Always Ready. No justo, né? No 11 contra 11, altitude normal, é favorito mesmo jogando fora, né, Davi? Não deve ter também muito torcedor boliviano no Paraguai, né? Por que vai ser no Paraguai o jogo? Eu não sei. Não sabe? Não sei. Tem que checar. Tem que ir atrás. Vai atrás, O Mirassol é favorito, cara. João Neto vai passar de avião na hora do jogo? Aí ele vai falar. Aí não dá pra... Já tá bem na Libertadores e é bem melhor que o Always Ready, né? O Always Ready é uma equipe bem fraquinha, que se escora muito na altitude. Então não vejo grandes
dificuldades para o Mirassol no jogo de hoje, não. E quem está acostumado com a altitude vai ter que descer o morro, jogar inclusive no Rio de Janeiro, é o Bolívar. Mas a parada não será bolinho não, como diz Anderson Navarro, será complicada para a equipe do Fluminense, porque, Heitor, o Fluminense precisa vencer e tirar um saldo. O Fluminense é o lanterninha do seu grupo, o Bolívar é o segundo colocado, e o saldo de diferença é de 4. O Fluminense tem -3 e o Bolívar tem 1 gol de saldo. Então, além de vencer, precisa tirar esse saldo. Não sei se vai tirar 4 de saldo logo de cara. Mas 2, 3, para pensar numa possível decisão na última rodada pode ser interessante para o Fluminense, mas respira por aparelhos por enquanto. Esses aparelhos podem ser desligados hoje ou o Fluminense continuar ainda respirando com dificuldade. Eu acho que não vai ser desligado hoje não, o Fluminense no Maracanã, dentro de casa, com a torcida, enfrentando o Bolívar que é uma pedra no sapato dos clubes brasileiros, mas muito por conta do fator natureza, fator altitude que tem lá na Bolívia, né? Que a galera sempre que vai lá dá uma cansada, não consegue jogar muito bem, tanto que o Fluminense visitou o Bolívar lá e perdeu. Mas agora na volta, eu acho que o Fluminense vai conseguir sim consertar essa questão dos saldos. Não consigo dizer se vai ficar positivo, porque aí... É complicado, seria histórico, né? Seria um dia histórico no Maracanã. Seria um grande jogo. Mas o Fluminense vai continuar vivo, acredito sim, na Libertadores, mas é um jogo para ficar de olho aberto. O Fluminense, que, como já falamos aqui, né, é o último colocado, 2 pontos. O Bolívar tem 3 pontos, é o segundo colocado. Ou seja, caso o Fluminense vença hoje, empata em número de pontos. Fica igualzinho o Bolívar, mas precisa tirar o saldo para ter um pouco mais de tranquilidade na última rodada. Lembrando que na última rodada o Bolívar visita o Rivadavia, na Argentina. Quer dizer, recebe o Rivadavia jogando na altitude, então precisa torcer ainda para o clube argentino Fluminense, que está numa situação muito difícil na Libertadores, Davi. Essa classificação na Libertadores, o jogo de hoje e o próximo jogo também, pode culminar aí na demissão do técnico Luiz Ubeldia. Lembrando que ele está suspenso, não treina o time hoje. Pode ser um fator, caso não aconteça a vitória, né, para amenizar a situação, você não estava na beira do campo. Mas o Ubeldia também é bastante contestado no cargo do Flu. Cara, é uma possibilidade. O Fluminense teve uma queda de rendimento considerável, razoável, no último mês. Então, a gente sabe como funciona o futebol brasileiro, vai ter uma pressão. Eu acho que seria um erro demitir o Zubeldia. Em algum momento do ano, o Zubeldia tinha o melhor trabalho do futebol brasileiro. Era o melhor time do futebol brasileiro em bola, né, em campo, o Fluminense. Com muito menos investimento que o Palmeiras, com muito menos investimento que o Flamengo, menos investimento que o Cruzeiro. Jogava tanto quanto, se não mais, do que essas equipes do Fluminense. Agora vive um momento de baixa, que é natural também, dentro de uma temporada que é muito longa. Então eu acho que seria um erro, mas sabendo como funciona, se for eliminado da Libertadores, até porque a gente esperava muito mais do Fluminense. O resultadista futebol brasileiro, né? Pode cair sim o Zubeldia. Mas é que chama atenção também. Estou aqui, né? Não concordo com a demissão do Zubeldia, caso aconteça, e que praticamente quando chega nesse nível é só questão de tempo, né? É difícil também o treinador, nessa situação, conseguir tirar o time de uma situação complicada. Mas o futebol brasileiro é muito resultadista, né? O futebol brasileiro é impressionantemente resultadista e o Zubeldia pode ser mais uma vítima disso. Não é um treinador prateleira A, não é nada disso. Eu estou aqui protegendo, o Zubeldia não precisa de advogado. Mas o futebol brasileiro, querendo ou não, é muito assim, né? Aí vem um cara pior, mais caro, que não sei o que não costuma dar certo também. Mas o Zubeldia ainda no cargo, ainda tem esse jogo contra o Bolívar, jogo complicado, mas que ele ainda está vivo na Libertadores. Tem elogio pra você, Davi Navarro. O Homero tá aqui com a gente, ó. Bom dia, bancada do Pantanal nos Esportes. Parabéns, Davi, pela sua lucidez nos comentários sobre o São Paulo. É muito amadorismo na maioria dos clubes brasileiros. Exemplo aqui do Zubeldia também, né? Demite o Zubeldia, vai contratar o Roger Machado, que já treinou o Fluminense, inclusive. Então. É esse jogo de cadeiras aí do futebol brasileiro que é realmente impressionante. São esses 3 os brasileiros que jogam hoje, Fluminense, Mirassol e também o Cruzeiro. Amanhã a gente ainda tem o Flamengo, será que vai entrar em campo agora? Tudo normal no Rio de Janeiro? Não vai ter confusão? Lembrando que aconteceu lá com o Independente Medellín. Né? O Flamengo ainda não conseguiu os 3 pontos, deve conseguir, né? Ainda não aconteceu o julgamento, mas o Flamengo, numa situação confortável, caso consiga os 3 pontos, que é o certo acontecer, recebe Estudiantes amanhã. Estudiantes La Plata e Flamengo e Estudiantes. E também o Palmeiras, numa situação não tão tranquila como o Flamengo, mas também encaminhada
no seu grupo recebe o Cerro Porteño jogando em casa. Jogo na quarta-feira também amanhã às 8h30 da noite. E esse sim não só confortável, né? Classificado. É o Corinthians visitando o Peñarol. O Corinthians, inclusive, quero chamar o Heitor para conversa. Opa! Que está pensando em fazer um plano especial para proteger ali o mental do Hugo Souza, que ficou abalado com essa não convocação para a Copa do Mundo. Isso é um ponto importante para ser falado, porque, não sei hoje, né? Ele não foi colocado a teste ainda, a gente vai ver agora. Mas quando o mental dele foi colocado a teste no Flamengo, ele saiu fora. A coisa ruiu. A coisa esfarelou para a situação do Hugo Souza. Foi. Quando você tem um jogador do meio campo com mental não tão bom, tudo bem. Você falha ali, troca. Caso aconteça uma falha, tem um zagueiro, tem um outro volante, tem a cobertura. Agora o goleiro falhar, igual ele estava falhando com o Flamengo, é complicado, né? Situação preocupante aí. Preocupa um pouco a torcida corintiana, eu como um. Olha aí. Falou. Olha aí. Mas assim, eu acho que agora um pouco mais velho, com um pouco mais de rodagem, quando ele estava no Flamengo era muito novo, quando sofreu essas críticas. Então assim, acho que ele vai conseguir sair dessa situação difícil. Mas é algo que preocupa, assim, querendo ou não. O Hugo Souza é uma âncora desse time do Corinthians. A gente tem bons nomes, como o Cauê, que faz esse goleiro na reserva do Corinthians. Mas é acreditar que o trabalho psicológico dentro da equipe vai ser bem feito para manter o time nos trilhos. É que a situação na Libertadores, na fase de grupo, já está definida. Tranquilo. A questão é Brasileirão, Copa do Brasil. Está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e já passou para a próxima fase também da Copa do Brasil. Tem um sorteio para definir. Exatamente. E o Hugo Souza é um dos principais jogadores desse Corinthians, ainda mais em termos de mata-mata, que é o que vai ter na Libertadores e também Copa do Brasil. A gente sabe como ele é importante nos pênaltis. E a informação aqui sobre o Always Ready Mirassol, teve a troca de Paraguai por conta de segurança na Bolívia, que eles estão passando por uma crise socioeconômica, e alguns manifestantes trancaram rodovias. E o que é normal no futebol sul-americano. E aí mandaram o jogo para o Paraguai. Não tem final no Chile por causa de protesto, não tem final na Colômbia por causa de protesto, não tem jogo. É realmente a América do Sul passando por um momento muito difícil, praticamente em toda a sua história, né? Davi, muito obrigado pela sua presença aqui, agradecer também ao Heitor. Foi muito Obrigado. Bem o Heitor hoje. Espero que você de casa tenha gostado. A gente gostou da sua presença aqui, a gente curtiu a sua participação também. Muito obrigado pela sua amizade, pela sua companhia aqui conosco. Se cuide, viu? A gente volta amanhã, 11h30 da manhã. Voltamos com o Pantanal nos Esportes, ainda semana cheia de Copa Sul-Americana, Libertadores, Mato-Grossenses também se preparando para o final de semana movimentado. Então não perca não, coloque na sua agenda, 11h30 da manhã a gente volta. Pantanal nos Esportes amanhã, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Se cuide, até lá.